Muito boa noite a todos. Conforme foi dito na hora anterior, por nosso amigo Nuno, nós estamos a ler os 50 capítulos do livro Jesus no Lar, conforme está aqui indicado. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Vamos exatamente no meio do livro e vamos ler o capítulo 26, o valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da Revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda a pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste na cidade, próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer os necessitados e doentes em nome da divina providência. Este anjo necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar apressado em benefício dos enfermos e dos sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual, mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contacto com o mundo vulgar, classificado na sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia mais delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registaram a pequena história entre a admiração e o desapontamento
E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Sobre este capítulo, eu fiz um pequeno apontamento, simples e breve. E, acabada a leitura deste capítulo, o primeiro sentimento, o primeiro termo que me caiu na ideia, na tela mental, foi o egoísmo. O egoísmo do fariseu. Nós, em senso comum, sabemos que o egoísmo é aquele que de um sujeito, é aquele que se coloca no centro do seu universo e tudo gira à sua volta. Exatamente o que acontecia com este personagem, o fariseu, que se devotava imensamente aos seus estudos e desligava-se de tudo quanto estava à sua volta. Vejamos o que diz o texto. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição imensa de respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da Revelação. E isto, se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Na forma como são descritas as qualidades, as particularidades deste fariseu, neste contexto não fica mal de todo observar que um sujeito egoísta é aquele que acredita que, na sua perspectiva de ser, é mais importante do que os demais. Eu primeiro, depois os outros. Exatamente a postura assumida por si mesmo entre os mais novos, entre os mais humildes, aqui representados por crianças. Pelo que podemos ver, então, uma analogia com esta frase do texto que diz o seguinte: se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Está aqui impressa a superioridade, talvez a altivez de uns em relação aos outros. Condição que nesta doutrina, na nossa doutrina, que esta doutrina exclui completamente e convida os seguidores a contrariar esta situação durante a nossa vida ou na nossa vida. E continua o texto dizendo que o fariseu se consagrara ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar de todas as pessoas que considerava impura. Ora, cá está este afastamento, esta altivez da sua posição em relação aos demais. Teoricamente, o fariseu reunia, à partida, como ele era estudioso, devoto, reunia todas as condições, todos os requisitos, digamos assim, para progredir espiritualmente, para alcançar altos patamares para o bem-estar e para o bem-fazer, revelando-se um verdadeiro seguidor da doutrina cristã. Mas chega? Contudo, não deixou, do nosso ponto de vista, de revelar uma postura arrogante e até mesmo com os que são mesmo mais pequenos, com as crianças. Uma palavra, aliás, uma postura absolutamente contrária aos princípios básicos desta doutrina, como já dissemos. Este momento leva-nos, ou leva-me a mim pessoalmente, para um dos mais belos pensamentos que eu, uma vez li
e que diz que um homem só deve olhar o outro homem de cima para baixo quando estiver a ajudar a levantar. É um pouco a falta deste sentimento que este fariseu, tão devoto, abandona. Mas voltando à nossa leitura, vemos que, acontecendo grande peste na cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer os necessitados e doentes, em nome da divina providência. E, como dizia o texto, necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem para que pudesse trabalhar. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas devoto se achava tão profundamente mergulhado nas suas contemplações de pureza que não lhe sobrava um mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas de epidemia. Eu penso que este texto aqui diz tudo, mas assim num pequeno comentário, vemos aqui a falta de humildade da parte deste fariseu, também esta falta de humildade. Um homem tão preocupado com os seus problemas, preocupado apenas em olhar para o seu umbigo, esquecendo-se de tudo que acontecia à sua volta. Como a avestruz, que sempre que se via de fronte de alguma decisão a tomar e que a assustava, enfiava a cabeça na areia. Porque este homem, na analogia que eu faço com aquilo que se passa na sociedade e connosco, nós somos humanos, o problema dele, penso que era, o problema dele é que é o problema. E depois os outros lá vamos, quando a gente puder. Mas o meu problema, eu tenho o meu problema e tenho de o resolver. É um certo olhar para o seu umbigo, de facto, para o umbiguismo das pessoas, e que, na minha perspectiva, ou na nossa perspectiva da doutrina, não está certo. Como cooperar com o emissário divino neste setor se evitava menor contato com o mundo vulgar, normal, classificado nesse momento como vale de imundície? É esta postura, esta arrogância, para não chamar petulância, em relação a esta situação. A par então do egoísmo que caracteriza esta personagem, de acordo com o que lemos, aparece-nos aqui também o seu grande aliado, que é o orgulho. O orgulho é tido como um sentimento pejorativo quando se refere a um excessivo contentamento de uma pessoa que tem a respeito de si mesma, de acordo com as suas características, qualidades, ações, etc. E esta pessoa, como referimos já anteriormente, uma pessoa orgulhosa, por norma, traz associado a altivez, que também se verificou aqui, a soberba, que também se verificou aqui, vaidade, porque não? E sejamos muito honestos, quantas vezes isto não acontece connosco? E, eventualmente, também a arrogância que já aqui foi referida, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa, que foi justamente o que aqui assistimos, a um nosso irmão, um irmão que precisa de ajuda. Foi o que se passou neste caso concreto relativamente ao pedido de colaboração do emissário divino. Ou seja, como se diz no provérbio popular, bem prega Frei Tomás, não é? Olha para o que ele diz e não olhas para o que ele faz. E exatamente, apesar de se defender uma determinada postura na vida, muitas vezes abdicamos disso para enverdar situações de maior facilidade. Serve-nos este exemplo para olhar para dentro de nós próprios, que muito para além de pautarmos a nossa vida por aquilo que diz a nossa cartilha espiritual, devemos proceder à nossa reforma íntima, que é o cerne da questão desta doutrina, que é a base do nosso progresso espiritual. Eu creio que é assim. Nós não somos perfeitos, mas estou longe, mas eu tento que isso aconteça. Questionar tudo. Porquê? Na procura de uma coisa bem melhor e que nos satisfaça. E, acima de tudo, coisa que este fariseu não fez, devemos pôr mãos na massa, trabalhar, fazer a nossa parte.
A doutrina ensina-nos, mas a doutrina obriga-nos também, levando as coisas à letra, obriga-nos a fazer o nosso trabalho. Faz tu o teu trabalho. Portanto, pode-se dizer que o discurso é muito bonito, e para quem nos ouve, mas temos de ter a humildade de executar, de construir, de cimentar os conceitos que aprendemos, ou seja, temos de trabalhar. Com o egoísmo e o orgulho a que fizemos referência, aparece um conceito contrário a este muito comumente pedido na nossa doutrina, e que hoje aqui já foi referida, e que é a base também da nossa doutrina, a caridade. Nesta passagem, o que foi visível foi exatamente a falta de caridade por parte do fariseu, que não respondeu ao chamado do anjo celestial. Mas, como nós sabemos no nosso dia-a-dia, na nossa experiência de vida, porque é preciso adaptar isto ao nosso dia-a-dia. Penso que não chega, e eu falo para mim, vir aqui e ouvir o que diz a nossa doutrina. Enfim, a nossa doutrina às vezes é como aquela vara que se põe junto a uma árvore que se planta. Não nos obriga a nada, mas está ali para nos endireitarmos, face à erosão do tempo, ao vento, à chuva, à trovoada. É aquela vara que nós conseguimos seguir direitos na nossa vida. Mas os problemas, como dizia na leitura, os problemas não resolvidos tendem a agravar-se. E foi o que aconteceu com a peste. E neste caso, a epidemia da peste tendia a agravar-se cada vez mais, pelo que o nosso anjo recorreu a um anticriminoso que mantinha o propósito de se regenerar. Obteve dele a melhor colaboração no trabalho de ajuda ao nosso amigo celeste. Aqui cabe um parênteses, um princípio tantas vezes aqui escutado dos nossos mentores, do Fernando e Leonor, que frequentemente nos dizem que é preferível um ateu espiritualizado do que propriamente um espírita distraído ou pouco preocupado com os seus deveres morais. E que um espírita não observa a sua vida no seu cotidiano de acordo com os princípios cristãos. Portanto, é o que acontece aqui com este ladrão, que queria regenerar-se. Penso que faz muito bem aqui o papel de um ateu, pouco preocupado com as leis divinas, mas a querer regenerar-se, a querer ser boa pessoa, boa personagem na sociedade. E penso que foi isto que aqui se viu. Portanto, exatamente, aconteceu o mesmo aqui, um ladrão com vontade de se regenerar, a colaborar com os princípios desta doutrina, como seja a fraternidade, o amor pelo próximo, enfim, a solidariedade. Perdoem-me a comparação, que pode ser até um pouco grosseira, mas lembrei-me quando li, surgiu-me a ideia dos 3 ladrões que, com Cristo, se encontravam na cruz e que o povo pedia a libertação e foram libertados, enquanto Pilatos lavou daí as suas mãos. Por fim, fala-nos o Senhor, fala-nos Cristo, na virtude, como se diz no livro, é semear a grande e venerável o que é a virtude afinal. E a virtude é a que expressa boa conduta em conformidade com o correto, com o aceitável, com o esperado, tudo dentro da nossa doutrina, segundo a religião, a moral, a ética, ou seja, o que segue os preceitos do bem de normas morais. Ora, foi mesmo a sua falta que mais se viu no comportamento de um ser em construção, como é o do fariseu. E terminamos a nossa reflexão pedindo a Jesus que continue a iluminar o nosso caminho e que possamos meditar nos seus ensinamentos para amanhã sermos um pouco melhor do que aquilo que fomos hoje. E assim seja.